agora então a palavra, agora o programa ao um breve resumo. Uh, não, já comecei por ver que é militar, não é? É licenciado em tendo concluído a sua licenciatura em 2000, com informações adicionais militárias, agora uma pós-graduação no ICES. Em termos de atividade, um- uma vaga, 8 anos, laboratório, Paulo, militar, antes de 18 anos, foi teve uma experiência no planeamento, no aprontamento, então, ao trabalhar na área turística para vocês. Para além desta atividade foi bem Laboratório Nacional de Medicamento, foi membro de vários grupos de trabalho, então, designadamente o grupo de trabalho interministerial de medicamentos, o grupo de trabalho interministerial para a produção de medicamentos avançados e, em 2018, membro do grupo de trabalho para a criação do sistema de distribuição de produtos de apoio aos clientes militares. Formação, destacaria ainda que em 2020 concluí o curso para operacionais do Corpo de Investigadores do Instituto Nacional de Matemática Ibérica e, paralelamente àquilo que tem sido a sua atividade profissional, também na atividade de tempo, designadamente 2017 e 2018, quando estava no Instituto Universitário Militar, também na pós-graduação em Ciências Militares e Terrestres, e colabora também externamente na instituição militar com a Universidade de Almagro. Obrigado, Sr. Doutor. Também passaram 50 anos, mas já passaram 50 anos. Portanto, graças à Revolução de Abril de 74, que hoje os militares também têm esta possibilidade de ir os seus uniformes civis, que estão, no fundo, a nossa pele primária, e podermos debater sempre boa fé, tentando encontrar soluções, uma vez que o nosso conhecimento das instituições não desaparece quando nós entramos no serviço de país. Portanto, esse é um papel que eu considero de extrema importância e com uma responsabilidade acrescida precisamente pelas funções que exercemos e principalmente nos eu escolhi aqui o título de Direito Social, Nacional, a Saúde Militar, porque vou fazer aqui um enquadramento do meu raciocínio. E por isso vou ter que ler algumas coisas. Quais são cidadãos portugueses, conforme esta essa qualidade de direitos estão de universalidade e, portanto, os militares não são diferentes de qualquer outro cidadão. Claro, vários militares. Militares têm identidade social e diz-me igualdade para igualdade. Ou seja, militares, o facto de serem militares, não têm leis especiais que lhes indicam que possam ter acesso, dizia eu, ao princípio de igualdade. No entanto, todos nós militares sabemos que os direitos do cidadão militar, esta é muito importante, cidadão militar, podem sofrer limitações enquanto cidadão, sempre de acordo com a Constituição e leis da República. Portanto, estas limitações são arbitrárias, não têm efeitos retroativos, que é outra coisa muito importante, mas que nenhuma destas restrições, pelo menos as que estão previstas nas leis atuais, nenhuma delas afeta o direito à saúde. Além disso, a própria Constituição, como disse o Dr. Jorge Machado, no artigo 74, a saúde declara que tem o direito à proteção da saúde e o dever de defender e promover todos, incluindo também os militares. Este direito à saúde, visto na Constituição, é a responsabilidade do Estado e efetiva-se primariamente através do Serviço Nacional de Saúde,
e outros serviços públicos. Outra coisa muito importante. Lá podem encontrar isto na Lei de Bases da Saúde, lá 6 números. Este é o enquadramento. Portanto, os militares são cidadãos, gozam dos mesmos direitos e deveres, salvo situações essenciais da lei. A lei aplica-se a todos. A Constituição prevê o direito à saúde que todos têm direito e que o Estado efetiva este direito através do Serviço Nacional de Saúde. Nós o conhecemos, ou de outros. Dentro deste enquadramento, saltamos para bases gerais, portanto, a lei, que o Jorge já aqui falar, bases gerais de justiça militar, lei 11, 89, de 1 de junho. Em particular, esta lei, que tem, se calhar, às vezes está menos familiarizado, eu gosto muito de olhar muitas vezes para o artigo 2 da lei, que é a condição militar, que caracteriza a condição militar. Não vou ler este militar, mas resumo desta maneira. Temos 8 linhas da condição militar que criam restrições ou obrigações. Findas as 8, diz a linha 9, e pela consagração de especiais direitos, compensações e regulações, nomeadamente nos campos da segurança social, assistência, remunerações, cobertura de risco, carreiras e formação. Aos militares, fruto destas restrições, ou seja, nós não podemos exercer a cidadania no nosso pleno direito de cidadãos, fruto da nossa condição militar, algo que qualquer um de nós percebe perfeitamente. Assim não é, penso que os golpes de Estado são o dia da sociedade. Mas então há necessariamente, ou há uma tentativa do Estado de consagrar especiais direitos a estes militares. E o tal artigo 15º, que o Jorge Machado já falou, no número 2, depois especifica, dizendo alguns dos direitos, nomeadamente assistência sanitária e apoio social. Esse é um enquadramento importante que queria ficar aqui no ar, para depois voltar a ele. Para esta apresentação decidi então fazer uma revisão dos programas de governo dos últimos 4 governos constitucionais, 5, sendo que um deles começou a ter em funções de 24 dias, e apesar de ter ido verificar, o texto não era muito diferente do, eu estou a falar do 23º governo, se não me engano, do 20º, já não tenho bem presente. Portanto, foi um governo que tomou posse e depois acabou por eleições, portanto, não considerei isso. E aqui é muito importante percebermos que aquilo que está na Constituição depois é suposto ser vertido, vai ser consagrado, ser materializado com ações concretas imediatas. Tendo que há 2 ideias genéricas do fundamento daquilo que importa desde 2011, está 13, vai fazer agora 14. Aí se consagra o que os vários programas de governo, pregados em eleições, dados de maneira que vai ser constituído o governo, dizia do governo de 2011-2015 que pretendia garantir aos ex-combatentes a manutenção do apoio por parte das estruturas de saúde militar, nomeadamente na área da saúde mental. Portanto, ao contrário da Constituição, do Estatuto das Bases Gerais da Comissão Militar, é a primeira vez que se fala em saúde militar. Eu fui procurar a expressão saúde militar. E aqui é a primeira vez que aparece saúde militar. Um programa de governo. Depois disto, depois tem um segundo ponto. Isto, tomando como referência o que está disposto a este respeito do memorando de entendimento, estamos a falar de um governo que estava, de certa forma, lá no memorando de entendimento, e, portanto, teria que cumprir concretizar a reforma do sistema de saúde mental, garantindo um apoio de qualidade aos potentes e um aproveitamento completo da capacidade instalada. Aproveitamento completo da capacidade instalada. Então, frases que eu vou reforçando, depois fazer assim. O Governo Constitucional 2015-2019 só tem um ponto que fala de saúde militar. Concluir a reforma do sistema de saúde militar e finalizar o projeto do campo de saúde militar, gerando sinergias, racionalizando meios e promovendo qualidade. A ideia é mais ou menos a mesma, uma reforma e promover qualidade, sinergias. O Governo, em funções 22-26, implementar a reforma do sistema de saúde militar, dar continuidade ao projeto de expansão e capacitação do Hospital de Ciências Armadas e concretização do projeto de campos de saúde, bem como continuar a valorizar a população pública. A continuação de uma reforma, valorização, concretização. Falava também dos antigos combatentes, dizendo que desenhando de forma nada pelo SNS pode acesso aos antigos combatentes ao Hospital Militar. É a primeira vez que aparece aqui uma menção a uma coordenação entre a saúde militar e o Serviço Nacional de Saúde. Não havia em lado nenhum. Quanto a programas de governo, seriam estas grandes ideias. Depois, por outro lado, o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, salvo erro,
não consigo dar nenhuma informação, sei que desde 18 de maio de 23, que o Conselho de Ministros apresentou as opções do Conselho Estratégico Nacional, na Assembleia da República, ainda aguarda discussão e votação, menos nos termos da Defesa Nacional, mas não reconhece ainda a versão deste novo Conselho, portanto, o que prevalece é o 2013. O Conselho de Defesa Nacional de 2013 falava de dois aspectos, que para mim são os mais importantes do estudo da saúde militar. Assegurar reservas estratégicas indispensáveis à segurança do país, nomeadamente nos planos da energia, das comunicações, dos transportes, dos abastecimentos, da alimentação e da saúde. Da defesa, lá do Conselho de Defesa Nacional da Defesa, fala da necessidade de assegurar reservas estratégicas indispensáveis à saúde. Vai-se utilizar, isto é uma espécie de suspense para tentarmos perceber estes pontos. Depois falávamos mais à frente, definir o esforço coordenado de aquisição e manutenção de reservas estratégicas, determinados medicamentos que possam ser utilizados em caso de emergência em saúde, pública ou calamidade. Portanto, falava também de saúde militar, um assunto que eu não vou abordar aqui, que a minha era muito mais grave e mais fácil, que era do laboratório de medicamento, mas que achei que deveria mencionar também que havia duas questões de preocupação no Conselho Estratégico de Defesa Nacional. A palavra-chave é a reserva estratégica, que fosse na área da saúde, de forma genérica, onde eu acredito também estamos a falar da capacidade de assistência hospitalar, mas também depois, em concreto, da questão dos medicamentos. Então, dito isto, e comparando aquilo que são programas de governo, conselho estratégico e aquilo que é a realidade dos militares, eu tentei fazer aqui uma reflexão e dividir as funções da saúde militar. E encontrei pelo menos três vertentes que me parecem muito claras. A vertente operacional. São as vertentes operacionais. Seja o apoio sanitário em operações militares, segundo a doutrina das Forças Armadas, da organização em que a missão está enquadrada. As Forças Armadas funcionam organizadas, o militar é diferente da organização tipicamente militar, tem uma doutrina própria. E a existência, vamos dizer, os quadros permanentes só existem para fazer doutrina. Porque se não for para fazer doutrina, qualquer pessoa serve. Paga alguém, essa pessoa executa uma tarefa. A vantagem de termos quadros permanentes, não é por isso que os países desenvolvidos têm quadros permanentes, é terem especialistas em guerra. Mas se incluem a saúde militar. É nós termos uma experiência capaz, que é diferente dos demais, e que chegamos a determinada fase das nossas carreiras e conseguimos pensar e modificar os conceitos, e isso é possível se termos uma carreira. Se formos só pagos fazer tarefas, ninguém pensa conceitos, ninguém vem cumprir a tarefa e abandona os filhos. Ou seja, esta vertente operacional, a meu ver, é a razão de ser da saúde militar. Pelas razões que acabei de dizer. No entanto, as funções da saúde militar não se esgotam apenas no apoio às missões militares. Também, porque é a missão das Forças Armadas, o bem-estar das populações, sejam elas dentro de fronteiras ou além de fronteiras, quando há uma decisão de apoiar, como já aconteceu mais de uma vez, na saúde militar. Através de outra forma de cumprir a missão é a cooperação com o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, está consagrado no próprio lei que cria os órgãos das Forças Armadas. Em missões humanitárias podem ser feitas de forma isolada. Tenho ideia que, desde que eu estou na carreira, desde 2001, não tenho memória de uma missão especificamente da saúde militar, uma missão internacional. Geralmente a missão das forças da saúde militar é uma missão de apoio sanitário a uma força constituída, mas existem países, vários, em que a saúde militar tem missões próprias, atribuídas, e, portanto, em que as outras armas e serviços apoiam a missão militar. E em particular, no Haiti, quando foi o terremoto do Haiti, em que a força principal do Brasil era a saúde militar, um batalhão de serviço de saúde militar, que foi apoiar no Haiti e que tinha as componentes das armas tradicionais, de infantaria, por fora, a garantir a segurança e a operacionalidade da força militar. Eu, pelo menos desde que estou na carreira, não tenho memória desta vertente, mas que acho que é uma vertente extremamente interessante para Portugal, com as suas características e com os seus interesses. Vertente operacional. É a razão de ser, de ver, da saúde militar. Vertente socioprofissional. Uns dados por mim, isto não é doutrina. Eu peguei esta terminologia. Vertente socioprofissional. Contributo para a segurança laboral, chamada saúde profissional, tradicional em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, já se tornou um fator obrigatório, mas que não deixa de ser um fator remunerador e peça fundamental para a observância de especiais direitos. Não é por acaso que privadas, pessoas que vão trabalhar, já têm o seguro de saúde garantido, mas já é quase
tal, a pessoa vai para um emprego e alguém garante o acesso à saúde, mesmo com o seguro de saúde, no caso de aquilo que eu penso que todos nós pretendemos, que é um Serviço Nacional de Saúde, de facto, geral, universal, conhecimento gratuito e funcional, que garante essas opções. Portanto, eu coloquei aqui um ponto de interrogação quando ouço muitas pessoas dizerem que o acesso dos militares à saúde militar, à saúde ocupacional, que decorre da sua condição de trabalhadores, é um especial direito. Fica esta interrogação, fico logo incomodado quando dizem que nós temos um especial direito. Aliás, especial direito remete para o tal especial direito consagrado no Estatuto da Comissão Militar. Não vejo aqui nenhum especial direito, a não ser um direito exatamente igual a qualquer cidadão ter acesso à saúde. Finalmente, uma terceira vertente, também muito importante, que é a vertente político-estratégica, digamos assim, que é a ferramenta de cooperação bilateral, multilateral, na área assistencial, de formação, de partilha de conhecimento e que Portugal, a meu ver, usa bem, sem prejuízo, podemos explorar melhor esta ferramenta, porque, de facto, os países com quem Portugal tem maior proximidade, e nós sentimos isso muito no nosso exercício de funções no HFAR, são muito mais as solicitações do que a nossa capacidade de responder àquilo que nos pedem. Portanto, acho que é claramente aqui um caminho que se pode trilhar. Como é que a saúde militar se organiza? Bom, organização e doutrina, fundamental. Depois, na organização e doutrina há um primeiro capítulo que todos nós gostaríamos de conhecer, que é a definição do nível de ambição. Nenhuma organização, em lado nenhum, consegue ter um sucesso se não tiver uma estratégia, um nível de ambição. E nós, de facto, temos dificuldades. Dizia hoje numa conversa mais privada hoje de manhã, temos dificuldades porque somos uma estrutura que está em permanente reestruturação, como se viu nos programas de governo, estamos em permanente reestruturação, temos dificuldade em fixar o nosso nível de ambição. Portanto, se temos dificuldades em fixar o nível de ambição, acabamos por ser consumidos pela espuma dos dias e pelas necessidades do dia-a-dia, e, portanto, não conseguimos sequer prever aquilo que são os recursos que necessitamos, delinear financiamentos, e então acabamos a ter um sistema de saúde militar que decorre da sua vertente operacional, financiado em grande medida pelas cotas que os próprios militares pagam para a saúde. Na verdade, os militares que são cidadãos de pleno direito de acesso à saúde acabam por financiar um sistema que funciona quase como um sistema privado de saúde, muito disposto ao financiamento. Depois há outras questões que vou deixar para o estudante seguinte, para o Moreira, têm a ver com questões ligadas à carreira militar propriamente dita, às relações com os profissionais, ao enquadramento, ao horário de trabalho. É outra coisa que o horário de trabalho dos militares, a meu ver, colide permanentemente a existência ou a eventual existência do horário de trabalho colide permanentemente com o dever de disponibilidade permanente que está no próprio regulamento de disciplina militar. Portanto, como é que nós podemos conjugar o direito ao descanso, o direito ao trabalho, com um regulamento que diz que o militar tem que estar permanentemente disponível. Portanto, isto torna logo muito difícil o que já existe noutros países, nas Forças Armadas dos países, que é um horário de trabalho padrão e que, a partir daí, fora desse horário, os militares, estando na mesma disponíveis para a prestação de serviço, não estão da mesma maneira que são vistos em Portugal. Isso é um caminho que também acho que nós temos que perder as vergonhas e começar a pensar como é que nós vamos resolver esta situação também todos. Porque esta situação não se colocaria quando os recursos são abundantes ou suficientes. Mas quando os recursos são finitos, neste caso, não é nenhum segredo de Estado, é ver nas notícias, é público, torna-se muito mais difícil de exigir, porque o que vai acontecer é que no limite os recursos pode-se exigir a trabalhar 24 horas 7 dias por semana. Na verdade, os regulamentos e as leis foram feitos a pensar nessa possibilidade. Sobre recursos e obtenção de recursos e carreira e por aí fora, eu passo à frente e digo-me então, depois deste enquadramento longo, digo-me a ler aqui, que é a minha reflexão final. Passo ao exposto com tantos assuntos que mereciam uma abordagem mais profunda, tento centrar-me no seguinte. 1. A razão da existência da estrutura organizada da saúde militar é o apoio sanitário a operações militares. Ou seja, a saúde militar não faz sentido se não for para apoiar as operações. No entanto, em tempo de paz, o que todos desejamos que se tenha nesse tempo, importa assegurar as condições de recrutamento voluntário, formação, treino e desenvolvimento profissional que habilitem ao cumprimento da missão em qualquer tipo de teatro de operações. A nossa missão
que é de apoiar operações, é, em tempo de paz, garantir que temos os recursos necessários. Para isso temos que os motivar, que são voluntários, temos que criar uma carreira que seja suficientemente atrativa para que as pessoas queiram vir para as fileiras e receber a formação, o treino e o desenvolvimento profissional necessário para que possam estar habilitados a exercer profissão em qualquer teatro de operações. E aquilo qualquer é em letra maiúscula, qualquer teatro de operações. Neste cenário, claro, acontece habitualmente é que os recursos não estão totalmente empenhados, porque eles estão desenhados para um período de esforço, eles estariam à partida folgados, são empregos e, bem, em nome da eficiência na gestão de recursos, esta capacidade de apoio sanitário é disponibilizada a chamada família militar. É por isso que o HFAR, que é o fim da linha, do que é a evacuação, o sistema de evacuação, essa naquilo que se chama o comum, portanto, as unidades mais de frente até ao HFAR. O HFAR não é um hospital como os outros, é o fim da linha de um processo de evacuação, da doutrina. Estes recursos estão empenhados em prol de terceiros, não só porque permitem garantir este apoio familiar, que é fundamental, quer dizer, esse tempo que ninguém vai pagar sem o padre, sem o médico, e, portanto, isto é aquelas coisas que são basilares, portanto, mas garantem também ao pessoal de saúde o treino, a casuística, para poder treinar e fazer essa assistência. E há uma coisa que é muito importante e que eu digo isto em muitos fóruns. Os doentes, ou referidos nos hospitais militares, não são simulação, são doentes reais. Portanto, a saúde militar não sabe o que é treinar, aquilo que se chama na doutrina o no play, que é a fingir. Nós não treinamos, ninguém treina a fingir, nós treinamos com pessoas verdadeiras, têm doenças verdadeiras, morrem como as outras, e que isso afeta-nos, e portanto nós somos talvez os militares que no dia-a-dia exercemos a profissão o mais parecido possível que vamos exercer no teatro de operações, porque exercemos com pessoas reais. Aquelas que também saem. Portanto, só por esta assistência já há uma cooperação com o Serviço Nacional de Saúde. Os doentes militares, sejam eles do ativo, reformados, na reserva, deficientes militares, são cidadãos de pleno direito de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a saúde militar, só por exercer o seu treino, já está a retirar cargas do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é uma mensagem muito importante. Não é preciso nenhum protocolo de cooperação, ela já existe só pela natureza da própria existência da saúde militar. Portanto, neste âmbito, disponibilizar a capacidade operacional da saúde militar, que é o que nós fazemos, nós disponibilizamos a capacidade operacional, que não está a ser emprego, estamos em paz, e disponibilizamos a outras pessoas, podemos encontrar uma ferramenta preciosa da afirmação de Portugal no mundo também. Nós recebemos pessoas de outros países, e, portanto, isso é uma ferramenta fundamental da afirmação. A saúde é um bem de primeira necessidade em qualquer lado do planeta. Em qualquer lado do planeta. Quer se trata da prestação de cuidados aos países amigos, quer na vertente de apoio de emergência, a título individual, no cumprimento de acordos internacionais. Por fim, talvez uma das vertentes não tão sensíveis quanto reparadoras. Não é mesmo assim, quanto reparadoras. Apoio sanitário aos deficientes militares. São antigos combatentes, necessitam que reivindicam este apoio, que os conforte e permite um sentimento de pertença por oposição ao valor. Eu trabalhei muito perto, olha, desde o início da minha carreira, muito perto dos deficientes militares, sei muito bem que esta é a palavra mais frequente que eu ouvi, o abandono. Saúde militar é fundamental, não é só na parte da saúde mental. Em todo o apoio que pode dar aos deficientes militares pelo facto de regressar à unidade militar, com a sensação de pertença. Portanto, terminar. O que é que eu gostava de deixar para o debate, para que eu exigio às pessoas presentes, o que é que eu deixava de ficar claro? Face ao exposto de reflexão, sentido de dever e cidadania, com a procura de um modelo que aproxime. A saúde militar é um especial direito, desta forma, conjugada com condições de ser totalmente financiado pelo Orçamento de Estado, moralmente a assistência executada à unidade de responsabilidade de saúde militar, isto é, se qualquer componente operacional de cavalaria, caminho, é financiada na sua atividade através do Orçamento de Estado, deixa por razão é que a saúde militar é parcialmente financiada. A saúde militar é um privilégio, não é um privilégio, então já não é uma condição especial, um especial direito, que é um privilégio, mas deve ser financiada por quem dela usufrui. Se decorre da sua condição de saúde, de capacidade operacional, então não tem que ser financiada por muitas utilizações dos próprios termos, como há muito para fazer neste campo. Eu deixo aqui sempre este assunto, que foi um dos primeiros assuntos que veio para as mãos do HFAR e que ainda hoje não tem, com o qual não tenho resposta, e que deixo aqui.
tendo uma das missões da saúde militar, a cooperação com o Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde existe uma coisa chamada Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia. Estão pessoas que estão a aguardar cirurgia. Isto é uma coisa que deixa aqui para o Jorge Machado tentar encontrar uma resposta, que é uma das pessoas mais habilitadas para isto. E os militares, fora do seu horário normal de serviço, pretenderem colaborar com o SNS, fazendo cirurgias do SNS para diminuir as listas de espera, podem ou não os militares ser remunerados. Por isso, esse trabalho, à semelhança de qualquer cidadão que decide dar o seu tempo livre a ser remunerado, ou os militares, pelo facto de terem uma condição de disponibilidade permanente, vai-lhes ser permanentemente vedado também o acesso à troca do seu tempo livre por aquilo que é uma decisão de contributo e de cooperação com o SNS. Com isto termino. Muito obrigado.